Quando a Yuri tinha 10 anos, ela foi atacada por um vampiro sedento por sangue. Por sorte, um nobre vampiro puro-sangue chamado Kanami salvou a vida da Yuri matando aquele vampiro. Agora a Yuri cresceu muito e estuda na Academia Cross. A Academia Cross é uma escola onde os alunos humanos estudam durante o dia. Mas assim que eles saem, começam as aulas noturnas frequentadas por muitos vampiros lindos. Kanami é o líder desses vampiros por ser um puro sangue. As meninas da turma do dia esperam ansiosamente para encontrar os vampiros bonitos. Sendo membro da comissão disciplinar, a Yuri tenta controlar essas meninas, mas elas fazem ela cair. Então Kanami vem ajudá-la e a Yuri lembra o dia em que ele salvou sua vida. Kanami começa a acariciar o cabelo dela quando outro membro da comissão disciplinar, o Zero, o interrompe. Kanami vai embora. Zero diz pra Yuki ficar longe do Kanami porque ele é um vampiro. Na aula noturna, o professor fala sobre as pílulas de sangue que, depois de tomadas, sentem vontade de sugar sangue, mas um vampiro expressa o desejo de sugar o sangue da Yuki. Ao ouvir isso, todos ficam calmos porque Kanami está interessado na Yuki. Durante o turno noturno, Zero pede ao diretor para aumentar os membros da comissão, mas ele não pode fazer isso porque os outros alunos não sabem a verdade sobre os vampiros. Zero fica muito bravo com isso e vai embora. A Yuki também sai para o turno da noite. Então ela vê que 2 alunos do período diurno entraram na escola e um deles está sangrando na perna. Yuki pede para eles saírem imediatamente, mas então 2 vampiros chegam lá. Um deles, o Aido, segura a mão da Yuki e começa a sugar seu sangue com suas presas. Então o Zero chega lá para salvar a Yuki e atira um tiro de aviso. Então Kanami chega lá, ele pede desculpas a Yuki pelas ações do Aido e promete puni-lo. Zero agarra a mão da Yuki e a leva embora deles. No dia seguinte, quando Yuki estava se arrumando, Zero chegou lá para tomar banho. Quando Zero vê o pescoço de Yuki, ele corre rapidamente para o banheiro. Zero começa a ofegar e suga seu próprio sangue com as presas, então ele tenta satisfazer sua fome com uma pílula de sangue. No dia seguinte, os alunos da turma do dia estão muito animados com o próximo dia dos namorados. Yuki também quer dar chocolate para Kanami, mas Zero não está feliz com tudo isso, então ele pede ao diretor para cancelar esse evento. Mas o diretor acredita que esses eventos são muito importantes para estabelecer amizade com os vampiros. Zero fica irritado ao ouvir isso porque seus pais foram mortos por vampiros quando ele era pequeno. Ele também foi mordido no pescoço por vampiros, mas foi salvo por caçadores de vampiros. À noite, quando os vampiros estão a caminho da escola noturna, Kanami para perguntar a Zero sobre sua saúde. Zero não responde, mas quando Kanami começa a andar em direção à classe, Zero o desafia para uma luta. Kanami o ignora, mas seus amigos acham o comportamento de Zero arrogante. A condição de Zero começa a piorar à noite, então o diretor lhe dá pílulas de sangue para satisfazer seus desejos. Mas Zero joga as pílulas fora porque o efeito delas não dura muito tempo. No dia dos namorados, Yuki traz chocolates para dar a Kanami. À noite, todas as meninas são instruídas a dar chocolates de trás da barreira. Todas as meninas dão chocolates aos vampiros, mas Yuki não conseguiu dar chocolates para Kanami. Então Zero joga o chocolate da Yuki em direção a Kanami. Kanami joga todos os chocolates fora, mas fica com os chocolates da Yuki. Então, vendo o pescoço da Yuki, Zero fica desconfortável e foge dela. Quando Zero vai para o turno noturno, ele é cercado por alguns vampiros. Eles querem punir Zero por falar arrogantemente com Kanami. Zero joga um dos vampiros no chão, fazendo os vampiros restantes usarem seus poderes. Logo então a Yuki chega lá e os impede de brigar. Vendo a Yuki, eles vão embora dali. Então Zero diz a Yuki para ficar longe dele e ele também vai embora. Mais tarde, Yuki vai encontrar o Zero. Zero olha para o pescoço dela e coloca a mão no ombro dela. Mas ele se controla e deixa a Yuki no quarto. Então, em seu quarto, ele começa a comer pílulas de sangue. Yuki encontra uma das pílulas de sangue do Zero no quarto dele. No dia seguinte, Yuki e Zero vão se encontrar com os vampiros no dormitório da lua. De repente, Yuki cai em cima do Zero e tira uma caixa de pílulas de sangue do bolso dele. Zero rapidamente toma a caixa de volta e vai embora, deixando a Yuki para trás. Yuki vai para a cidade procurando por ele, onde ela ajuda uma criança pegando um balão de uma árvore. Mas, em vez de pegar o balão quando a criança começa a correr, a Yuki vai atrás dele. O garoto a leva a um lugar deserto. Yuki se aproxima dele para dar o balão, mas ele agarra a mão da Yuki e tenta mordê-la. Yuki corre gritando por sua vida e se esconde em um quarto vazio. Ouvindo o grito da Yuki, Zero começa a procurá-la. Então o vampiro ataca Zero, mas para no meio do caminho. O vampiro chama Zero de companheiro e, ouvindo isso, Zero atira nele. Mas o vampiro assume a forma de um menino e foge dali. Ele então ataca Yuki, deixando arranhões no rosto dela. Logo então, Kanami chega lá e, ao vê-lo, o vampiro fica aterrorizado.
Kanami fecha os olhos de Yuki e mata o vampiro em segundos. Então ele pergunta a Yuki o motivo de ter vindo ali e ela diz que veio procurar o Zero. Então, à noite, Kanami se encontra com o diretor e expressa raiva por Zero estar sendo tratado como um humano. Zero está lentamente se tornando um vampiro de nível E. Enquanto isso, Yuki começa a procurar por Zero e o encontra em pé perto da escada. Zero diz a Yuki para fugir dele, mas quando Yuki começa a se afastar, ele agarra a mão dela. O ferimento de Yuki fica exposto, e vendo isso, Zero perde o controle sobre si mesmo. Ele lambe o pescoço da Yuki e começa a sugar seu sangue. Yuki o empurra para longe. Os olhos de Zero tinham se tornado vermelho vivo e suas presas tinham saído. Yuki percebe que Zero é um vampiro. Zero percebe seu erro e pede desculpas a Yuki. Logo então, Kanami chega lá e a Yuki cai no chão por causa da fraqueza. Kanami a leva para a enfermaria. Yuki começa a chorar pensando no Zero. O diretor chega lá e pede para Kanami ir para a aula. Ele então pede desculpas a Yuki por ter escondido a verdade sobre o Zero. O diretor conta toda a verdade sobre o Zero para Yuki. Então, um dia Yuki escuta por acaso o diretor e Kanami conversando. E Kanami pede ao diretor para transferir o Zero para a turma da noite. No dia seguinte, Yuki vê que o Zero não está na aula. Ela vai até o dormitório da Lua para encontrar o Kanami, mas lá ela encontra o Aido. Aido pergunta a Yuki sobre as marcas de mordida no pescoço dela. Ele prende os pés da Yuki no gelo com o poder dele e depois começa a congelar as mãos da Yuki. Logo então Kanami chega lá e ele dá um tapa forte no Aido. Aido se curva e pede desculpas ao Kanami pelo que fez. Kanami manda a Yuki ir embora dali. Yuki pede para ele não colocar o Zero na turma da noite, mas Kanami se recusa a fazer isso porque um dia o Zero vai degenerar e virar um vampiro nível E. Ouvindo isso, Yuki vai embora chorando. Então Yuki vai encontrar o Zero. Ele pede para Yuki matá-lo antes que vire nível E. Mas Yuki se recusa a fazer isso, então o Zero decide deixar a escola. Yuki o impede de ir embora. No dia seguinte, o diretor estabelece um pacto de sangue entre o Zero e a Yuki, permitindo que a Yuki imobilize o Zero caso ele perca o controle novamente. Kanami também permite que o Zero fique na turma do dia. No dia seguinte, um novo professor chega na aula deles, e ao vê-lo, o Zero sai da sala. A Yuki vai atrás dele. No portão, eles encontram o diretor, que os manda para a cidade comprar algumas coisas. Então eles vão a um restaurante. O Zero deixa a Yuki no restaurante e vai esperar lá fora. Aí acontece alguma coisa com ele, e ele sai correndo dali. A Yuki começa a procurá-lo nas ruas. Então um vampiro a ataca de repente, mas o Zero para o ataque com a varinha da Yuki. Depois, o Ichijo mata o vampiro com a espada dele e pede para os dois irem ao dormitório da Lua à noite. À noite, os dois vão ao dormitório da Lua. Estavam comemorando o aniversário do Ichijo lá. Então Kanami chama os dois e pede para Yuki sentar com ele. Aí, Kanami segura a mão da Yuki e começa a beijar o ferimento dela. Kanami então acusa o Zero de simpatizar com um vampiro nível E. Zero imediatamente aponta a arma para Kanami e a atmosfera começa a esquentar, mas Kanami proíbe que eles briguem. Aí todo mundo começa a curtir a festa. De repente, o Zero sai correndo dali e a Yuki também vai atrás dele. O Zero começa a ter vontade de sangue. A Yuki chega lá procurando por ele. O Zero agarra a Yuki e aí os dois caem na água. De repente, o novo professor deles, o Toga, atira no ombro do Zero. A Yuki tenta salvar o Zero. Aí o diretor chega lá e toma a arma do Toga. Os dois saem da água e o diretor manda a Yuki ir pro quarto dela. Mas a Yuki começa a se preocupar com o Zero. No dia seguinte, a Yuki não vê o Zero na aula. Ele também não é encontrado no quarto dele. Então a Yuki pergunta sobre o Zero pro Toga, e ele diz que isolou o Zero na sala do diretor. A Yuki vai lá encontrar o Zero. O Zero pede para ela ir embora, mas a Yuki insiste em entrar. O Zero deixa ela entrar. Aí, a Yuki começa a tirar a roupa e depois empurra o Zero contra a parede e pede para ele sugar o sangue dela. O Zero começa a sugar o sangue do pescoço dela. Depois disso, ela pede pro Zero voltar para a escola e então ela vai embora. No caminho, ela encontra o Kanami, que abraça a Yuki depois de notar o pescoço dela. No dia seguinte, o Zero não vai para a aula, então a Yuki vai ao quarto dele para vê-lo. Lá, o Toga atira no Zero, mas ele se salva. Aí o Toga entrega a arma pro Zero e vai embora. Então o Zero promete a Yuki que vai tentar viver a vida dele de novo, e isso faz a Yuki chorar de alegria. Pronto para mais aventuras épicas? Dê um like e compartilhe para não perder a continuação. Agradecemos por nos acompanhar nessa jornada animada. Fique ligado para a parte 2.